Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui a esse canal, o canal do Vitadu. Queria deixar esse vídeo gravado aqui para deixar algumas explicações, deixar aqui algumas orientações, né? A respeito do que se trata, o que a gente vai falar, o que a gente vai especificamente, como é que a gente vai se debruçar sobre esse assunto, né? Que é para assunto para noivos. É, mas deixa eu me apresentar para vocês, né? Primeiramente, assim, eu me chamo Francisco Narcélio. Eu sou de uma cidadezinha do interior do Ceará, no sertão cearense. Moro atualmente no interior de São Paulo, né? E estou iniciando aqui esse projeto, o projeto do Vitadu, né? Embora esteja iniciando agora, ele não é novo, né? É uma ideia, na verdade, né? Nasceu aí de uma inquietação minha, né? Há muito tempo. É, é, é muito comum, assim, infelizmente, a gente vê muitas separações, né? Então, assim, a ideia ela nasceu exatamente dessa inconformidade, né? De dizer, poxa, como que a pessoa casa na igreja, né? E ela não segue adiante, né? Porque uns conseguem seguir adiante, né? Enquanto outros não. Porque que uns conseguem ser mais ter mais disposição para enfrentar as dificuldades do que outros, né? É, e infelizmente a quantidade de divórcios ela só aumenta, né? Só cresce. É, e eu acredito que existe um problema aí, né? Assim, é, nós somos aqui na minha casa nós somos católicos, né? Somos da Igreja Católica Apostólica Romana. Tivemos uma formação católica desde sempre, tanto eu quanto minha esposa, né? E a gente segue nesse caminho porque a gente entende que de fato aqui é que é o nosso lugar. Mas só para explicar um pouco para vocês, né? O Vitadu ele nasceu exatamente para buscar um caminho, para oferecer um caminho para os noivos, né? Para que eles encontrem um lugar seguro, um local que seja isento de ideologias, mas obviamente com muita clareza será tratado o assunto do ponto de vista da fé católica. Um ambiente, um lugar onde possa de fato formá-los, né? Formá-los, orientá-los, acompanhá-los, né? Porque não que nas paróquias não tenha, né, o curso, existe o curso para noivos, né? Inclusive tem até um diretório, né, da CNBB para ser trabalhado nas paróquias, que é um documento muito bom, bem robusto assim, mas entra aquela dificuldade de toda a paróquia, entra aquela dificuldade de muitas vezes mão de obra, né, assim, porque o pároco ele é sozinho, né, o pároco ele não tem uma estrutura, né, de contratações e nem tem condição de lançar a mão de um investimento, né, de conseguir garantir que todo mês ele vai contratar X pessoas, né, para fazer com que funcione como uma empresa, né, essa é a referência que eu estou fazendo. Não, grande, sei lá, 100% aí das pastorais elas são feitas, são compostas de pessoas assim como eu, assim como você, como minha esposa, né, de pessoas que doam um pouco do seu tempo, né, que dispõem um pouco ali da sua condição para ajudar, né? Então acaba que o curso em si, o curso para noivos, ele acaba sendo acaba não sendo aquilo que até o próprio diretório propõe, que precisa de tempo, né? O noivo quando ele vai tomar a sua decisão para casar, é, você não pode simplesmente decidir isso sem pesar certas coisas, né? sem levar em consideração é, alguns pontos fundamentais, né? E é exatamente esses pontos fundamentais que, né, eu pretendo abordar aqui nesse canal, né? Pretendo também trazer um curso de formação para noivos, né? Assim, para ser um curso que seja suplementar o que já existe nas paróquias, né? Claro que não tem nenhuma pretensão, né, de fazer com que esse curso ele substitua um curso da paróquia, a menos obviamente que um padre autorize, que o bispo local autorize. Obviamente precisaria passar por uma análise em relação a isso, né? Mas o fato é que a formação para noivos ela deixa muito a desejar, né? Então assim é muito comum você ver casais que separaram e dizer a seguinte frase, né? Poxa, o casamento eu casei, mas foi a minha última tentativa, né? Como se fosse uma aposta que a pessoa fez, né? Como se fosse, sei lá, a gente está aqui motivado,
bem otimista das coisas, e preocupado com festas, e preocupado com, com o uísque que vai ter ou se não vai ter, a cerveja se vai ser uma Admiro ou não, se vai ser uma gourmet. Então existem inúmeras preocupações, né, na cabeça dos noivos ali. Não que essas preocupações sejam ruins, tá? Mas elas não são preocupações fundamentais, né? Elas não são preocupações que de fato deveria ocupar tanto espaço assim na sua cabeça, né? A primeira preocupação é quem é a pessoa com quem você está casando, né? O quanto que você conhece dela, né? O quanto que você conhece de si mesmo, né? O quanto que você conhece a realidade do que é a visão dessa pessoa frente à fidelidade, frente a ter filhos, frente à vida profissional, frente a estar aberto à vida de forma responsável, né? No sentido de que é, a, os tempos mudam, as coisas mudam, né? Hoje a gente tem uma realidade onde o marido não é mais o provedor principal da casa, né? Existem realidades que a mulher ela acaba tendo, o salário dela acaba sendo ali 60% de toda a renda da casa, né? Então assim, como que você consegue pensar nos filhos de modo que você também precisa se organizar financeiramente para isso, precisa estar profissionalmente, como é que você está em relação a isso? E aqui lanço mão, né, de um santo muito importante assim para mim, para minha família, que é São José Maria Escrivá, né? O quanto que você faz bem as coisas, né? O quanto que você louva e ama a Deus no seu trabalho, né? O quanto que o seu trabalho ele ocupa fundamentalmente um espaço, não um espaço que a gente vê assim rotineiramente, né? De reclamação, de aquele negócio, mas como um espaço onde você, além de prover o sustento para sua família, é um espaço onde você pode é, ser sal da terra, ser luz do mundo nesse lugar, nesse ambiente, né? E aí aqui não necessariamente entrando só do ponto de vista religioso, né? Mas o quanto que é saudável você desempenhar a tua função, o teu trabalho, mas de forma alegre, de forma feliz, né? De forma em que você entende que um trabalho bem feito ele tem impactos positivos dentro da empresa e isso, enfim, reverbera de várias formas, né? Então, só para entender que no aspecto daquilo que é a formação dos noivos para o casamento, existe algumas coisas aí que elas antecedem ao matrimônio, que elas são assim de extrema importância, né? E aí, basicamente, assim, o Vita Du ele é exatamente isso, né? Ele é um centro de formação para noivos da Igreja Católica, né? Eu não sou endossado pela Igreja Católica, tá? Por nenhum bispo, que é uma iniciativa própria, né? Tanto minha, como também com o apoio da minha família. E ela nasceu exatamente desse desejo de poder ajudar os casais, compreender as dificuldades, né? Compreender aquilo que a dificuldade própria, né? Até de cada casal, porque às vezes você dá formação para casais, e você vê que existem dificuldades que são bem gerais, mas existem dificuldades que são dificuldades bem específicas. Então, o Vita Du ele nasce para trazer um pouco dessa resolução, né? É, na, na, na encíclica do Papa Francisco, né, sobre Amoris Laetitia, na parte que ele fala sobre o sacramento do matrimônio, ele diz exatamente o seguinte, né? O sacramento do matrimônio não é uma convenção social, um rito vazio ou o mero sinal externo de um compromisso. O sacramento é um dom para a santificação e a salvação dos esposos, porque a sua pertença recíproca é a representação real, através do sinal sacramental, da mesma relação de Cristo com a Igreja. Os esposos são, portanto, para a Igreja a lembrança permanente daquilo que aconteceu na cruz. São um para o outro, o marido e a mulher, e para os filhos, testemunhas da salvação, da qual o sacramento os faz participar. O matrimônio é a vocação, sendo uma resposta à chamada específica para viver o amor conjugal como sinal imperfeito, porque somos imperfeitos, mas do amor de Cristo e a Igreja. Por isso, a decisão de se casar e formar uma família deve ser fruto de um discernimento vocacional, né? E aqui é exatamente esse ponto, né? Assim, exatamente aqui que nasce o Vita Du, né? Para trazer
um pouco de luz, né, para essa situação. E obviamente também aqui me colocando, né, como católico, como pai de 3 filhos, né, casado, também psicanalista, né, estudante de teologia, é, dando também uma resposta, né, a todos os ataques, né, a tudo aquilo que tem vindo contra a família, né. Então, o Vida Do ele nasce exatamente para que a gente consiga, né, trazer mais um posicionamento em relação a essa parte específica, né, dessa parte específica, né, que antecede, né, o dia do casamento, que é exatamente a preparação dos noivos, né. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Um padre, antes da ordenação, ele tem são 3 anos de filosofia, são 4 anos de teologia, e eu acho que tem mais um ano, se não me falha a memória, tem mais um ano aí de diaconato, são 6 meses, pode ser até um ano. Mas veja bem que mesmo depois de todo o estudo que é feito, depois de todo o conhecimento que ele tem sobre a fé, do ponto de vista teológico e filosófico, né, ele ainda tem um período de discernimento que é o período do diaconato transitório, né? Não diria exatamente que seria um discernimento, mas é um período sim que ele tem ali, para que ele consiga avaliar novamente, né? Então, assim, se para ser padre tem todo esse caminho, por que para o casamento, porque são os 2 sacramentos de serviço, o sacramento da ordem e o matrimônio, né? O sacramento do matrimônio. Se para um padre assumir uma vocação, né, que é a vocação perfeita de ser todo e inteiro para Deus, ela se tem toda essa preparação, por que para o casamento, que assim como o sacramento da ordem, né, e aí aqui a gente sem entrar necessariamente tão de forma profunda, não existe formas em que não existe, entre aspas, né, formas em que o sacramento da ordem seja desfeito, né? Você não existe ex-padre, né? Do mesmo jeito que uma vez que o casamento ele tem todos os pontos, né? Todos os pontos de base do que é o matrimônio, se tudo ele foi assistido, está tudo 100% ok, né? Então não tem por que esse casamento ser nulo, né? Assim, obviamente na igreja você não tem cancelamento de casamento, né? Anulação de casamento, né? Na verdade, o que acontece é que o processo, tudo que foi feito em cima do altar, existia alguma coisa que impedia que aquilo acontecesse. Então, logo, os noivos, ao chegarem no altar, torna nulo porque existem razões anteriores ao momento do casamento que fazem com que aquele casamento ele seja nulo, né? A igreja não cancela um casamento. Então veja que existe uma seriedade muito grande. Então, claro que toda grande decisão que você toma na vida, você precisa analisar, você precisa avaliar, né? Assim, são muitos os impactos, né? Então, só para deixar vocês aqui um pouco posicionados em relação a isso. E Vita Duo, acho que é bem óbvio, mas sem querer, falando de obviedades, né? Vita Duo significa vida a dois, né? Então, mais do que qualquer outra coisa, existe essa dimensão, né, vocacional da expressão do Vita Duo, né? Porque ela resume exatamente aquilo que é o ideal cristão dentro do matrimônio, né? Que são 2 vidas, um propósito, né? São 2 almas, uma vocação, 2 caminhos, um destino, que é o céu. Mas Francisco, 2 caminhos, um destino? Sim. Um casal, quando casa na igreja, o que se espera, o que a igreja enquanto mãe espera, é que esse casal eles alcancem o céu. Mas a forma como eles alcançam o céu não é senão a vivência cotidiana do seu próprio sacramento. Nada mais é do que um passo de cada vez, um dia de cada vez, e a responsabilidade do seu cônjuge é colaborar para que o outro se salve e vice-versa, tá? Então veja, existe uma expectativa, né? existe um desejo, né? Vamos dizer assim, que aquele casal ele seja
uma referência do que é o sacramento na igreja, né? Do que é um casamento em si. Então, assim, o Vitor Duro também vem fazer um outro questionamento, né? Com essa parte da preparação. Que é um questionamento um pouco mais duro, mas muito necessário. Será que de fato você está preparado para casar? Será que de fato esse é o momento para que você assuma esse relacionamento de forma sacramental? Né? Será que existe alguma... E aí até entrando na parte daqueles impedimentos, né? Será que porque se você, por exemplo, vai diante do altar para casar, mas lá no fundo do seu coração você não queria estar ali, se você foi, mas você existe, você vive uma vida dupla. E mesmo indo para o casamento ali, para cima do altar, um exemplo, né? Claro, sendo exemplos mais grotescos assim, mas é uma grande realidade, tá? Se você tem uma amante e você vai para diante do padre para casar, seu casamento, e você não larga dessa pessoa, você não quer largar dessa pessoa, não vai largar dessa pessoa, sei lá, você até pensou em ter uma segunda lua de mel, seu casamento é nulo. Então, assim, uma pessoa dessa, alguém que vai nessa circunstância com essa cabeça, na verdade o que precisa acontecer é que ela tem que ser desincentivada a seguir com o casamento. Ela precisa parar ali, ela precisa repensar. E aí, aí de novo eu volto para aquele ponto de que o casamento, o sacramento do matrimônio, tal qual a seriedade, a importância, o cuidado, o zelo, a forma como você cuida, a maneira como você lida com ele, você não pode lidar com uma decisão tão séria frente a algo que vai mudar a sua vida por inteiro. Nos dois sentidos, tá? Tanto no sentido espiritual quanto no sentido humano, né? E aqui uma coisa do nosso canal é sempre que a gente trouxer aqui alguma coisa relacionada à espiritualidade para o casal, até casal casado, casais de segunda união, sempre vai ser uma coisa do ponto de vista mais prático, né? Não sendo algo muito teórico, né? Numa linguagem muito teológica, porque para que vocês entendam, né? Para que seja algo que seja palpável, né? Não adianta falar teologuês e falar um monte de coisas as pessoas não entendam, né? Então isso torna infértil, né? O canal. Então, para resumir aqui para vocês, basicamente o Vitadu ele vai ser esse lugar onde os noivos, né, desejam, né, se preparar de forma madura, com uma fé firme, né, para que aí sim você chega no matrimônio, você chega no casamento, né, conhecendo um pouco mais dos seus temperamentos, conhecendo um pouco mais do temperamento do seu cônjuge, conhecendo um pouco mais do que a igreja espera de você enquanto igreja doméstica, né, porque São João Paulo II já dizia, né, que a igreja, o futuro da humanidade passa pela família, e de fato passa. Não tem, assim, não precisa de grande reflexão em relação a isso, porque de fato é. Então veja, a família ela é um celeiro de vocações. A família ela é um celeiro onde podem ter médicos, advogados, dentistas, engenheiros, pessoas que vão trabalhar na indústria, músicos, compositores, artistas plásticos, enfim, padres, freiras, enfim, uma infinidade, né? Uma infinidade de possibilidades, e que como celeiro, de fato, o que se espera é que ela consiga alimentar, né, o nosso país, consiga alimentar, né, a diocese onde você esteja, a paróquia onde você esteja, consiga alimentar das duas formas. Primeiro com o seu serviço, com o seu chamado, né, porque obviamente você tem uma vocação, a sua vocação é o casamento, essa é a sua vocação, mas a igreja, assim como eu falei, né, que o padre ele precisa de voluntários, a igreja vive desse voluntariado, que seja um fruto do seu casamento, né? O fruto onde você encontra um tempo e diz, olha, eu vou participar da pastoral da família, eu vou participar da pastoral do crisma, vou ser catequista, eu vou atuar de alguma forma. E uma outra coisa, que é o fruto maior, veja que alegria seria para a sua família e diante de Deus, até como presente do fruto do seu casamento,
você ter um filho que seja padre, você ter uma filha que seja freira, que seja religiosa, um padre que vai para um instituto religioso, um padre que vai para uma vida diocesana, né, que aprende em casa o valor do amor ao próximo, né, do cuidado com o próximo, mas de forma objetiva, tá? Não é discursinho, não é conversa para boi dormir, não, é você conseguir de fato contribuir para que a sua vida tenha sentido e que depois que você morrer a sua vida seja uma vida que vale a pena ser contada, que a sua vida ao final seja uma vida que vale a pena ser lembrada e que os pais ao final, você depois de assumir, né, de decidir, de fazer esse discernimento para o casamento, casar, ter seus filhos, e que os pais sejam como um adubo na fé dos filhos, né? Porque o que é o adubo, né? Ele é colocado na terra para que ele possa alimentar a terra, deixar a terra em boas condições para que ela possa germinar. Então a terra, uma terra importante, que é uma outra terra dos pais, são os filhos. Então veja que belo será poder contar a sua história, relembrar da sua vida, relembrar do seu testemunho, mas do testemunho vivido, né, do testemunho de dedicação à sua família, de amor à sua família, de orientação nesse mundo tão complicado, né, onde a família tem sido muito atacada, né, e você ter bases boas, específicas, confiáveis, de pessoas confiáveis, que podem contribuir para que a sua família cresça, para que a sua fé cresça, de tantas formas, de tantas e tantas e tantas formas existe a possibilidade e caminhos, né, para que isso aconteça, tanto do ponto de vista das pastorais, do serviço, né, do aprendizado, do amor ao seu cônjuge, entender o que é que o sacramento tem para você. E aí, se de repente você se deparar dentro de um caminho, dentro de uma formação, dentro de um curso e dizer, olha, Francisco, eu acho que, não sei, eu estou em dúvida, procurar seu padre, procurar seu pároco, né? Então, assim, é você ser inserido dentro daquilo que é o sacramento, mas também dentro daquilo que é o serviço para a família, um ao outro, mas também um serviço para a igreja, né? Porque, de novo, como sinal de uma fé madura, é a sua disponibilidade e capacidade de ajudar seu pároco, né? De estar junto com ele, nem que seja para varrer a igreja, não importa. O que importa é que a igreja, ela te recebe e como mãe, ela também sabe que você tem alguns deveres e ela entende que você deve cumprir esses deveres, né? Então, assim, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Eu me estendi muito aqui pelo tempo que eu tinha programado. Mas seja muito bem-vindo a esse canal. Que Deus abençoe sua vida, que Nossa Senhora ilumine seus passos, que Nossa Senhora derrame sobre você tudo aquilo que é necessário para que você faça um bom discernimento. E vamos juntos, vamos crescer na fé, vamos juntos, vamos nos colocar aqui num ponto de questionamento, de silêncio, de escuta, mas que, sobretudo, né, para alguns será, você vai só ratificar aquilo que você já decidiu, e para outros não. Para outros, talvez sirva para você retificar, para você fazer uma mudança, para você esperar um pouco mais, talvez procurar ali um acompanhamento, né, de um terapeuta, de um psicólogo, né, do próprio. Aí também cabe especificamente uma direção espiritual, né, para isso. Mas enfim, tudo relacionado à formação dos noivos a gente vai tratar por aqui. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, que Nossa Senhora te abençoe, Nossa Senhora te ilumine. E uma coisa que eu sempre digo todas as graças necessárias para que você seja santo, para que você seja santa, todas essas graças estarão, né, falando aqui especificamente para os noivos, estarão dentro da sua casa. Todas as graças necessárias para que você seja santo. Também, todas essas graças e aquilo que Deus espera de você também não sejam vividas, implicam também em consequências, porque nessa vida é exatamente isso. Para toda escolha que você faz, existe uma consequência. Ela é boa e ela é ruim. E sempre lembrando que a gente presta conta de tudo que a gente faz.
nessa vida, na próxima. Né? Então, que Nossa Senhora mais uma vez abençoe a sua vida. Um grande abraço, tchau, tchau.